Bom, bom dia. Eu escolhi o tema de hoje, né? A ideia do tema de hoje é falar um pouquinho sobre a ONU, né? Essa organização tão importante no cenário global hoje, porque eu acho que para a gente entender o cenário mundial, a gente entender um pouquinho de geopolítica, a gente tem que entender também o papel da ONU. Então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre a ONU é o contexto histórico da sua formação, né? Então, a gente vai ver que a ONU ela vai surgir no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações. Só que a Liga das Nações ela foi uma organização intergovernamental que ela falhou na sua missão, né? Porque ela foi criada antes da Primeira Guerra e mesmo assim tu teve a Segunda Guerra Mundial, tu teve as guerras acontecendo mesmo com a Liga das Nações, e a grande disputa dentro da Liga das Nações fez com que ela não fosse para frente enquanto uma organização intergovernamental que tinha como esse principal objetivo manter a paz mundial. E a ONU ela vai surgir bem em 1945, ou seja, bem no ano de término da Segunda Guerra Mundial. E ela vai surgir, né, enquanto uma grande vontade comum de que não haja uma terceira guerra mundial, né? Então, sim, o mundo vivia um momento muito tenso, né? A gente fala que o século XX, né, de 1900 até os anos 2000, foi o século das guerras, né? O próprio historiador Hobsbawm, ele atribui esse período, né, que pega a Primeira Guerra Mundial mais Segunda Guerra Mundial, é um período de guerra total. E a gente vê o quanto que essas duas guerras impactaram mais precisamente, né, muito mais ali a Europa, que foi o palco, né, o cenário principal dessas duas guerras. Então tinha cidades destruídas, países destruídos, né, as pessoas, né, a opinião pública era de pessoas saturadas desses conflitos, né, porque acaba sendo, né, grande parte dessas disputas acaba sendo pessoas, né, civis que disputam o conflito de diferentes interesses políticos, mas as pessoas necessariamente não estão tão envolvidas com isso. Então, tu tem um custo humano, né, de vidas, de recursos, de esforços. Então, a ONU ela surge, né, como uma tentativa de uma governança global. É claro, né, que cada país tem sua independência, mas vamos tentar encontrar aqui uma organização de diálogo, né? Vamos tentar encontrar um meio para que a gente evite essas novas guerras, para que a gente possa discutir esses problemas comuns. Então a ONU ela surge nesse papel, né? Nesse papel de caminhar no sentido de uma governança global, caminhar no sentido de um aumento da diplomacia, um aumento da relação entre os países. Então a gente tem esse papel da ONU surgindo bem nesse contexto e substituindo a Liga das Nações, né, que tinha sido criada em 1919 e vai ser substituída ali. Galera, a primeira Carta das Nações Unidas, né, ali de 1945, o mesmo ano que encerra a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser assinada por 50, depois 51 países ali. E hoje, né, a gente tem com a entrada do Sudão do Sul, né, que é o país mais recente a se tornar independente em 2011, hoje a gente chega a 193 Estados-membros na Organização das Nações Unidas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que por mais que haja críticas, e muitas vezes críticas vindas de potências como os Estados Unidos, a ONU hoje ela é basicamente uma unanimidade, no sentido de que basicamente todos os estados que não têm disputa territorial, né, todos os estados que não estão sob disputa, né, com exceção do Vaticano, fazem parte da ONU. Tá? Então a Santa Sé, o Vaticano não faz parte da ONU, só como um membro observador, até porque, né, o Vaticano ele tem mais, né, é mais fictícia não fictícia, mas é mais decorativa essa constituição de Estado, né? Ele está dentro da Itália como um enclave só por uma questão de ter uma autonomia da sua jurisdição. Então a gente tem esses 193 de aproximadamente 197 estados independentes que sim fazem parte da ONU, e todos eles, né? Como é que a ONU se paga, né? Quem é que paga os altos salários dos executivos da ONU? Né? E aí é um dos grandes pontos de contradição, né? Que muita gente diz que a ONU ela acaba sendo concedendo privilégios, salários muito bem pagos, né? Então se faziam denúncias, né, de altos funcionários da ONU que andavam de jatinho, gastando milhões, assim,
Mas hoje em dia, né, por conta da fiscalização estar muito próxima, né, esse esbanjamento de dinheiro que tinha a ONU mais no início já não tem. Quem paga a ONU são todos os países que fazem parte. Então é claro que as contribuições elas vão ser de acordo com o PIB, vão ser de acordo, né, com a realidade do país, com a capacidade de pagar, com toda a situação da economia mundial. Então, né, o sustentáculo financeiro da ONU são os próprios países que fazem parte, tá? E daí assim, a gente está desenhando aqui, né, esse cenário do que é essa organização intergovernamental. A gente viu, né, que é uma organização que tem como principal objetivo evitar uma outra guerra, né? Será que ela foi bem sucedida nesse objetivo? Então os objetivos da ONU é isso daí, né? Manter a paz, né? Então o peacekeeping, né? Manter a paz, né? Então evitar esses novos conflitos, defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais, né? E promover o desenvolvimento dos países. Então a própria ideia de ONU, ela tem como plano de fundo uma ideia de valores comuns acima das diferenças culturais. Porque quando tu fala em direitos humanos e liberdades fundamentais, tu tá falando em coisas, né, que são valores comuns, independente de um país, né, ser mais católico, ou ser mais islâmico, ou será que existem esses valores comuns? Né? Então, todo esse plano de fundo é uma construção, né, do próprio entendimento do que seriam os direitos humanos. Né? Direitos humanos são direitos que são comuns a todas as pessoas, né, que são comuns a todas as pessoas acima dessas diferenças culturais. E dentro dos órgãos principais da ONU, enquanto uma organização, a gente tem como o principal órgão a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, né, não sei se o principal em termos de poder, mas o principal em termos de participação. A Assembleia Geral da ONU vai ser onde vão ser discutidas essas questões mais amplas, né, e essas questões mais amplas vão ser discutidas por todos os países, né, que fazem parte da ONU, né, daí tu tem uma oportunidade de fala, né, dentro da discussão. O Brasil tradicionalmente é quem começa as falas da Assembleia Geral da ONU, né, e a Assembleia Geral ela vai ser presidida pelo secretário-geral, que é o mais alto cargo dentro dessa organização intergovernamental, tá? Então a gente tem a Assembleia Geral, que é esse conselho mais amplo, deliberativo, em que, por exemplo, se trazem questões, né, vamos falar sobre a escravidão no mundo de hoje, daí se trazem opiniões, discussões, daí tem o poder de discutir e encaminhar. Só que assim, a gente tem que sempre pensar muito quando a gente está falando dessas organizações, tá, mas qual que é o poder da ONU? Né? Ela pode decidir um negócio e proibir, punir? Não, galera. A ONU, ela não está acima. É isso que eu quero que vocês entendam bem. A ONU, ela não está acima dos outros países. Ela é um acordo, né? Então, uma questão de bom senso, né? Então, normalmente, quando tem alguma decisão, né, é uma decisão que se cumpre por uma questão de bom senso, por uma questão de que normalmente a opinião da ONU, a decisão da ONU, ela representa uma ideia comum, e tu não cumprir essas resoluções da ONU vai implicar em, de repente, tu ter um atrito nas relações entre os países que chegaram a esse consenso, né? Então é como se fosse uma opinião, a ONU ela deve representar a opinião da maioria. Tá? Mas ela não pode obrigar nenhum país a fazer nada. Aí que tá a questão. Muitas vezes a galera fala, mas por que a ONU não manda uma tropa para não sei o quê? Por que a ONU não obriga? Ela não pode, né? Ela pode fazer resoluções, ela pode dentro de um bom senso. Então é tudo uma questão de bom senso, de acordos, porque ela não está acima dos estados. Ela é algo entre os estados, que podem gerar uma pressão, que podem gerar um impacto, que sim tem um poder político, mas não é um poder político que vai se impor. Tá? Então, a Assembleia Geral vai ser esse órgão mais amplo. E não tem como falar da ONU sem falar no Conselho de Segurança, que já falar do Conselho de Segurança é falar de um dos pontos mais críticos, um dos pontos de maior disputa dentro da Organização das Nações Unidas, porque o Conselho de Segurança vai ser um conselho muito mais restrito. Enquanto que na Assembleia Geral tu tem os 193 membros, do Conselho de Segurança tu tem 15. E para que serve o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, por sua vez, ele vai servir para discutir questões relativas à paz, à segurança, mais diretamente envolvendo conflitos militares, questões de segurança dos países. Então,
enquanto os outros órgãos eles têm um poder mais sutil, né, de recomendações aos governos, né, de fazer vistorias, recomendações, o Conselho de Segurança ele pode estabelecer resoluções, e o Conselho de Segurança ele vai ser o braço militar da ONU, ou seja, quem pode autorizar ou vetar intervenções militares vai ser o Conselho de Segurança. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa, no conflito de Darfur, que a gente falou semana passada, no Sudão, por que a ONU não faz nada? Porque para a ONU fazer alguma coisa militarmente, ou seja, mandar as tropas da ONU, né, que são os capacetes azuis, né, que são a galerinha que são as tropas de paz, né, elas são propositalmente chamadas de tropas de paz, porque elas não têm ideia de entrar num conflito e intervir militarmente para acabar com um lado, né? Elas têm assim, quando tu tá num processo já de paz, de acerto, né? Tu se desenhou ali a costura do que vai ser o acordo político, cada um pro seu lado, daí as tropas da ONU elas vêm para manter a paz, né? E lembrando que quando eu tô falando em tropas da ONU, é puramente retórico, porque na verdade a ONU em si, enquanto organização, ela não tem tropas, né? As tropas da ONU são as tropas dos países que são cedidas para a ONU e durante um tempo vão receber salários vindos da ONU, mas a ONU não treina um exército em nenhum lugar, né? Não tem como se alistar para as tropas da ONU, são exércitos dos lugares que... Então a gente viu, né, bastante, né, aí, amigos e conhecidos militares que foram para o Haiti, né? Então o Haiti, que foi uma das missões de paz das tropas da ONU, né, foi uma missão que foram vários militares brasileiros que foram cedidos para essa organização. E o Conselho de Segurança, ele é muito controverso por toda essa questão de que ele é muito restrito. Então, enquanto a Assembleia Geral tem 193 membros, o Conselho de Segurança ele vai ter só 15, tá? E desses 15, 10 são membros rotativos, tá? Então 10 são membros rotativos que estão rotando por divisão geográfica, né? Então, tipo, pega ali América Latina e Caribe, tu vai ter um representante, né? Da Europa, tu vai ter outro, né? África. E quem que são os membros permanentes, que são os que ficam? E os membros permanentes não são somente os que ficam, mas são os que têm poder de veto. Ou seja, qualquer proposta de intervenção militar da ONU, ela pode ser vetada por um dos membros permanentes. Por mais que os outros 4 concordem, né? Os outros 4, não, tá de acordo, tá bem desenhadinho, vai ser isso. Um não quiser, ele vai poder vetar. Quem são os membros, tá? Quem são os membros os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Os membros permanentes vão ser a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. O que tem em comum entre esses 5 países? Esses foram os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vocês percebem que o desenho político da ONU hoje é o mesmo desenho político de 70 anos atrás, né, de 75 anos atrás, né, então a mesma constelação, né, a mesma organização política do final da Segunda Guerra Mundial. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU foram os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, que puderam impor as condições da formação dessa organização intergovernamental que surgia para evitar uma nova guerra. Então, ainda é muito restrito. Então, a gente ainda tem que ver a ONU como um órgão, sim, que tem objetivos interessantes, né? Tem objetivos que são de interesse comum, tem uma proposta de governança global que é legítima, é ótima, mas ela ainda é muito restrita na questão da distribuição do seu poder. Existe, né, as nações G4 dentro da ONU, que é uma aliança entre países que buscam uma maior participação e buscam um assento permanente no Conselho de Segurança na ONU. Algum palpite sobre quais são esses 4 países que estão se apoiando mutuamente para também tentar conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU? Vai ser a Alemanha, né, enquanto, né, a principal liderança da União Europeia, né, além de principal liderança da União Europeia, uma das maiores economias ali do mundo. A gente tem o Brasil, né? Nosso Brasilzão aqui como o maior país, mais populoso, maior economia, né? Então um país geopoliticamente mais relevante dentro da América Latina. Daí a gente tem também a Índia, que
além de tudo, é uma potência nuclear, além de ser o segundo país mais populoso do mundo, e provavelmente em breve o mais populoso do mundo, quando ele ultrapassar a população da China aí daqui a uns 20 anos, provavelmente. E o Japão, né, enquanto uma liderança geopolítica asiática, que vai fazer ali, de certa forma, uma oposição à China também. Então, esses são os 4 países que buscam e se apoiam mutuamente para conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí. Vocês acham que o Conselho de Segurança ele tem que se ampliar? Né? Como é que vocês acham que deve funcionar? Então, galera, a gente vai ter, né, é interessante a gente entender que o poder de fato da ONU, tá, não tem força de lei, mas os governos eles vão ter uma tendência de seguir as resoluções porque vão representar uma opinião global nesses assuntos mais relevantes, né? E o documento mais famoso, né, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então é aquela ideia de direitos fundamentais, tá? Então vai ser um documento que tu vai ter os países ali signatários e também podendo participar, tá? A Rússia já faz parte do Conselho de Segurança. A Rússia já faz parte, né? E a gente vê que o Conselho de Segurança ele tem uma distribuição de forças interessante, né? Por mais que ele seja muito restrito a 5 membros, né? 5 membros permanentes, ela tem a Rússia e a China, que por um lado são muito controversos, né? Mas a gente vê que são países bem assim da realpolitik, assim, ou seja, bem pragmatistas, países bem pragmáticos assim dentro das suas decisões. Daí tu tem, né, daí tu vai ter a França, né, o Reino Unido e os Estados Unidos, né? Então a França, né, tem uma posição mais de centro, né, dos Estados Unidos e o Reino Unido uma posição mais à direita, né, a China uma posição mais à esquerda. Então tem uma certa, né, tem uma distribuição interessante, né, dentro do Conselho de Segurança, mas tem que se ampliar, né, com certeza, o Conselho de Segurança, é a minha opinião, né? Os países que ganharam a Segunda Guerra são os países que conformam o Conselho de Segurança hoje. E daí, o que é muito interessante da gente comentar também, galera? Se, né, o Conselho de Segurança ele surge como uma organização para evitar, né, o surgimento de uma terceira guerra mundial, porque surge logo no final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que o final da Segunda Guerra Mundial praticamente coincide com o início da Guerra Fria, né? Então, porque os Estados Unidos e a União Soviética já rivalizavam dentro dos aliados, né? É como se fosse, né, 2 atacantes do mesmo time, né? Um quer ver quem faz mais gol, né? Cada um, então já existia uma competição interna, mas existia um inimigo comum, que era o eixo liderado pela Alemanha nazista. Com o final da Segunda Guerra Mundial, essa rivalidade entre ideologias, né, essa rivalidade, ela acabou ficando mais presente. Então a gente vai ver que no período da Guerra Fria, tá? No período da Guerra Fria, toda essa ideia de evitar uma terceira guerra mundial, ela acabou ficando, né, ela acabou sendo colocada panos quentes e acabou ficando um clima meio morno na ONU. Porque a ONU, ela tinha uma ideia, né, de manter a paz, né, porém, se a gente for pensar, né, vamos botar entre 1947, que a gente tem o discurso do Harry Truman dizendo que precisamos defender o mundo livre do socialismo, e 1991, que termina por final a União Soviética, né, entre esse período, né, que é o período da Guerra Fria, né, a gente vai ver que quase todos os conflitos do mundo têm uma relação da Guerra Fria, né, tem uma relação com a Guerra Fria. Então, por mais que talvez a origem não seja propriamente desse conflito ideológico entre o mundo capitalista e o mundo socialista, a Guerra Fria vai influenciar, de fato, vai se apropriar, né, vai acabar tomando parte desse conflito. Então, a gente vai ver que, embora, né, esse principal objetivo da ONU fosse a manutenção da paz, a divisão entre esses 2 membros mais relevantes da ONU, Estados Unidos e União Soviética, né, os 2 fazendo parte do Conselho de Segurança, acabava paralisando a organização. Então ela atuou muito pouco nesse período. Teve algumas exceções, né? Então teve uma
uma autorização, né, da Coreia do Sul, ter um apoio da ONU contra a Coreia do Norte, mas foi numa reunião que a União Soviética não participou, daí eles votaram, né? Então, com a ausência de eles conseguiram fazer uma manobra política ali, mas, de uma forma geral, durante a Guerra Fria, a ONU, né, ela foi muito limitada a sua atuação. E uma questão que é bem relevante da atuação da ONU durante o período da Guerra Fria vai ser a própria partilha da Palestina, né? Então, a Palestina, ela era aquela região ali do Oriente Médio, né, que era dominada pelos ingleses, e os ingleses ali já, processo descolonial e tal, bem forte, eles vão se retirar da Palestina e eles vão largar a responsabilidade para a ONU, né? Então já existia, né, todo o movimento do sionismo, né, que é a busca dos judeus pela Terra Santa, pela Terra Sagrada, e esse movimento se fortalece muito com a Segunda Guerra Mundial, porque pensa, né, se os judeus são minoria em grande parte dos países e a Segunda Guerra Mundial ela acaba dando uma justificativa histórica, né? Tu teve uma perseguição dos judeus na Alemanha, tu teve o antissemitismo, então isso meio que deu uma fundamentação, uma legitimação para a fundação do Estado de Israel, e a ONU vai entrar com esse papel, né, de tentar conciliar as questões, porque a gente tem que lembrar que quem levou os judeus para a Palestina não foi a ONU, os judeus, grande parte deles já estavam comprando terrenos de povos árabes da região. E da ONU ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai partilhar, né, ali a região da Palestina. Não, vamos construir o Estado de Israel, né, 57% da região da Palestina. Vamos construir aqui, né, áreas palestinas, né, então 43% do território. Né? Então a ONU fez a partilha. Né? Nisso a gente tem até uma relevância, né, do Oswaldo Aranha, né, um diplomata brasileiro, dentro desse processo ali, né, dentro desse processo das primeiras atuações da ONU. Só que a gente vai ver que essa mesma partilha da Palestina vai dar muito mais trabalho para a ONU pelos vários conflitos que vão se seguir. Né? Então o Estado de Israel vai ser um Estado ali muito problemático dentro do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, e vários conflitos vão surgir a partir do surgimento ali do Estado de Israel. Inclusive, a primeira atuação das forças de paz da ONU, né, das tropas da ONU, vai ser numa crise oriunda ali do conflito Israel-Palestina, que vai ser a crise do Canal de Suez, que fica no Egito, mas não foi construído pelo Egito. Então vai ser o processo do Egito tentando ali dominar essa região que fica dentro do seu próprio território e dominar, né, o controle econômico e político do Canal de Suez. Então a gente tem, né, esse domínio do Canal de Suez, que para manter a paz depois da formação do acordo, a gente tem a primeira atuação dos capacetes azuis das tropas de paz da ONU. Né? Então, lembrem disso. Né? As tropas de paz da ONU, elas não chegam num racha para decidir um conflito. As tropas de paz da ONU, elas chegam para manter a paz, né? Onde tu já tem um processo onde já tem um desenho político de como que vai ser as relações, elas chegam para manter a paz ali. Né? Ou às vezes até para proteger, né, os funcionários que vão fazer os acordos políticos. Então tem várias situações muito emblemáticas, né, de que às vezes os capacetes azuis da ONU estão num conflito ferrenho, né, e eles estão ali como um terceiro poder neutro, com armas mais leves, que não podem fazer nada. Eles ficam mais defendendo ali a própria vida, né, e sim, representam poder, mas é um poder ainda muito restrito, muito limitado. E grande parte das críticas à ONU, elas vão nesse sentido. Né? Se critica muito a ONU pelo fator de que a ONU ela não decide nada, então ela não tem um poder de ajudar precisamente um lado mais fraco que está sendo oprimido, enquanto esse lado mais fraco ainda representar alguma resistência militar. Né? Então, tem questões ali complexas ainda nesse sentido. Em 1971 a gente vai ter um ponto que vai ser crucial, né, para marcar a ONU até os anos 70 e a partir dos anos 70. Até os anos 70, a ONU ela era muito vinculada aos Estados Unidos, né? Ela era muito, e inclusive era completamente compreensível e legítima a crítica, né, de que a ONU era uma marionete dos Estados Unidos. A ONU até 1971 ela era muito vinculada aos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que nos anos 60
vários países vão se tornar independentes. Então o processo de descolonização africana faz com que ali nos anos 60 entrem 16 países, depois 61 mais. Então, vão ser vários anos que vai aumentar muito o número de membros da ONU. Lembrando que começou com 50, né? Lembrando que começou com 50 membros e hoje em dia a gente tem 193. Esses processos de independência fazem com que vários países façam parte da ONU e dentro disso, os países do terceiro mundo eles são mais numerosos, né? Se tu for pensar, né? Os países que são potências, os países do terceiro mundo, os países do terceiro mundo eles são mais numerosos. E os países do terceiro mundo vão formar, né? Como na Assembleia Geral cada país tem direito a um voto, né? Eles vão formar uma coalizão, né? Do grupo dos 77, que vai ser um grupo de países de terceiro mundo, né? Que depois vai se ampliar para mais de 100 membros. E eles vão apoiar, né? Que o assento do Conselho de Segurança da ONU, que era da China, ele era ocupado por Taiwan. Então a gente tem que lembrar que com a Revolução Socialista Chinesa, o governo do Chiang Kai-shek, ele vai fugir para a ilha de Taiwan e o governo socialista vai ficar na China continental. Então hoje em dia a gente tem duas Chinas, né? A República Democrática da China, que a gente conhece popularmente como Taiwan, e a gente tem, né, a República Popular da China, que a gente conhece popularmente como China. Como o órgão era muito vinculado com os Estados Unidos, o assento que era da China, quando a China se separa em duas, é dado para Taiwan, né? Logo ali com a Revolução. Só que daí depois de 71, vai se votar para que o assento do Conselho de Segurança da ONU da China seja dado para a China socialista, para a República Popular da China, China continental. E isso, né, vai marcar muito, né? Isso vai marcar muito um declínio da influência estadunidense na instituição. Nesse momento, né, com essa presença crescente do terceiro mundo na ONU, a gente vai ver que os Estados Unidos vai diminuir muito seu financiamento, né? Então ele vai se sentir escanteado, né? Então traído pela sua própria criação, né? Porque se a gente for pensar, né, o contexto de surgimento, de criação da ONU é muito vinculado ao papel dos Estados Unidos, né? Então pensa, os próprios Estados Unidos está sendo escanteado dentro da ONU, né? Então a gente tem que entender a ONU como ela é hoje, tá? Então a gente tem, né, com o término da Guerra Fria, a gente tem a possibilidade da ONU atuar mais fortemente em alguns conflitos, porque tu já não tem mais essa oposição ideológica, não só no mundo, mas dentro do próprio Conselho de Segurança. Então a gente vai ter, né, a ONU entrando para negociar, né, o fim da Guerra Civil de El Salvador, né, vai ter uma missão de paz com os capacetes azuis bem sucedida na Namíbia, né, vai supervisionar as primeiras eleições democráticas na África do Sul pós-apartheid, né, que vão ser as eleições que vão eleger o Mandela, inclusive. Vai supervisionar as eleições no Camboja, depois do governo do Khmer Vermelho, que vai ser bem complicada, muitos refugiados, a atuação da Acnur vai ser importante ali, né? Vai autorizar uma missão de intervenção militar com uma ajuda da OTAN no Kuwait, depois da invasão iraquiana do Kuwait, né, o que a gente chama de Primeira Guerra do Golfo. Inclusive vai supervisionar, né, a transição da independência do Timor-Leste, né, o nosso país asiático que fala português, né? Então o Timor-Leste ele era dominado pela Indonésia e nos primeiros anos de independência quem vai governar o próprio Timor-Leste vai ser um governo de transição da ONU. Então ele vai ser responsável por governar. É aquele negócio, né? Uma muleta até poder andar com as próprias pernas. Então vai ser um governo de transição que vai se encaminhar para uma eleição, né? Então um governo ali que vai governar por 2, 3 anos, começar a consolidar as instituições e tal. Então a ONU vai ser responsável por esse processo no Timor-Leste. E dentro disso eu quero deixar um destaque, uma indicação cultural, porque quem foi responsável por esse governo de transição da ONU no Timor-Leste foi um brasileiro, né? Então tem o fato dele falar português, que contribuiu para ele conseguir essa vaga, mas além disso ele era uma das principais lideranças da ONU, né? Então alguém muito relevante, né, dentro da ONU, que era o diplomata Sérgio Vieira de Mello, né, que fez toda a sua carreira dentro da ONU. Ele nunca chegou a ser diplomata do governo brasileiro,
e ele foi o presidente, né, o governante transitório do Timor-Leste durante o período desse governo de transição da ONU, ali logo após a independência. E a indicação cultural é o filme, né? Na Netflix vocês podem encontrar tanto um filme quanto um documentário da atuação desse diplomata, que se dizia, né, que ele seria o próximo secretário-geral da ONU, né, depois do Kofi Annan, né, que foi um dos principais, né, secretários-gerais. Se dizia que ele seria o próximo secretário-geral, só que ele acabou morrendo no Iraque em 2003, depois da Segunda Guerra do Golfo, né, depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E esse é um dos grandes pontos de contradição da ONU, porque os Estados Unidos ficou que nem uma criança mimada no Conselho de Segurança durante o período do governo Saddam Hussein, né? Ali 2001, início do século 21. Os Estados Unidos, né, toda a questão da queda das Torres Gêmeas, todo o contexto da luta antiterrorismo, os Estados Unidos ele ficou pressionando o Conselho de Segurança, vamos invadir o Iraque, vamos invadir o Iraque, vamos invadir o Iraque, vamos invadir o Iraque. Daí o Conselho de Segurança sempre tinha alguém que vetava essa intervenção no Iraque. Porque apesar, né, do Saddam ser um presidente que estava bem distante do que a gente imagina de um líder democrático, ele era considerado um líder soberano, tinha um apoio interno, né, dentro do seu país. E daí os Estados Unidos porque queria invadir o Iraque, e a gente tem que lembrar, né, dentro das motivações de por que os Estados Unidos queriam invadir o Iraque, encontrando desculpas, né? Que o Saddam ele tem armas de destruição em massa, o Saddam ele tem vinculação com grupos terroristas, tudo isso foi provado que não era verdade depois da invasão, mas daí depois já tinha sido feita a invasão. Mas a principal motivação, né, é que o Iraque tá entre os 3 países que mais produzem petróleo e gás natural do mundo. E o Saddam era um presidente nacionalista, que não era um presidente próximo, não era um presidente próximo dos Estados Unidos, era um presidente ali anti-ocidental. Então, é aquele negócio, né? Tu muda o arranjo geopolítico, tu vem aqui, faz uma intervenção militar, tira o Saddam, né? Mata o Saddam, bota outro presidente que tem uma aliança contigo que vai permitir, né, uma aliança, vai permitir a entrada de petrolíferos estadunidenses, de repente. Então, a gente não pode ser ingênuo quando a gente fala de geopolítica, né? Então, a gente sempre tem que pensar as coisas do ponto de vista crítico. Então, os Estados Unidos, ele pressionou muito o Conselho de Segurança para que fizesse essa intervenção no Iraque, né? Ali no início dos anos 2000. Só que, como o Conselho de Segurança não autorizou, ele decidiu ir sozinho. E deu a merda que deu, né? Então, foi um grande desastre, né? E isso impacta, né, no cenário político do Iraque até hoje, tá? Galera, e dentro das Nações Unidas, né, a gente falou da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, a gente vai ter várias agências especializadas. Eu queria dar um destaque para as agências de financiamento, né? As agências que têm um poder econômico. Porque a gente tem que entender que o mundo de hoje, o poder econômico, ele é essencial para a gente entender o poder político. As coisas estão muito vinculadas uma coisa com a outra, né? Então a gente sabe que se, por exemplo, 2 países atritam, né, tem alguma divergência política, a primeira coisa que vai se fazer é uma sanção econômica. Antes de tu mandar uma tropa, antes de tu mandar matar, antes de tu ameaçar invadir, tu vai sancionar economicamente. Tu vai cortar tuas relações comerciais, deixar de vender, deixar de comprar, tu vai intervir economicamente, vai tentar convencer teus aliados a fazer o mesmo, e depois tu vai para a parte política, militar, que seja, né? Mas a economia, ela tem um poder político extremamente relevante no mundo de hoje. E as 2 organizações econômicas vinculadas, né, a Organização das Nações Unidas é o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, que antigamente era chamado de BIRD, né, que era Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, porque pelo contexto que ele foi formado, né, era um contexto que tu precisava da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E o BIRD ele é um banco de desenvolvimento, né, semelhante ao que a gente teria por um BNDES no Brasil, né? Então, um banco que ele tem linhas de crédito específicas para projetos de desenvolvimento, né? Então, eu quero construir uma hidrelétrica, uma ponte, um porto. E a gente tem que pensar isso também não de um ponto de vista ingênuo, mas
para um país ele se inserir dentro do comércio internacional, que é o que se espera dos países no mundo globalizado de hoje, não basta ele ter o produto para vender e o capital para comprar produtos de outros países. Ele precisa ter portos, né, para receber a porta de entrada desses produtos, porta de entrada, porta de saída. Ele precisa ter rodovias, ferrovias. Então, tipo, o BIRD, ele vem, né, o Banco Mundial, ele vem com projetos de desenvolvimento, né, então, de desenvolvimento econômico, né, então, possibilidade de geração de emprego. Então, o Banco Mundial, ele tem linhas de créditos mais específicas. O que é extremamente criticado é o Fundo Monetário Internacional, né, que o Fundo Monetário Internacional ele é uma caixinha entre os países, mas quem é que pode acessar, né, quem é que pode acessar o capital do Fundo Monetário Internacional? Quem é que pode pegar esses créditos e financiamento? São quaisquer países? Não, economicamente, tu vai ter que te comprometer num projeto de austeridade fiscal, tu vai ter que te comprometer, né, a uma certa linha econômica. Será que a Venezuela hoje conseguiria pegar um empréstimo do Fundo Monetário Internacional? Pela questão econômica, ela não conseguiria. Pela questão política, quem sabe, né? Porque quem foi muito apoiado pelo Fundo Monetário Internacional ali no século passado? As ditaduras militares latino-americanas. Que as ditaduras militares elas surgem no contexto de Guerra Fria. Ou seja, eram ditaduras, tinham repressão à oposição, não tinham eleições diretas, mas mesmo assim poderiam ter acesso ao capital desse Fundo Monetário Internacional. Então a gente vê que o dinheiro ele acaba tendo fins políticos, né? Então tu tem uma questão ali complexa e as críticas do Fundo Monetário Internacional é isso, né? Esse dinheiro ele vai servir a quem? Então a iniciativa dos BRICS de fazer um banco dos BRICS é fugir desses organismos financeiros muito hegemônicos vinculados à Organização das Nações Unidas. Então, não, se a gente quer pegar empréstimo, a gente não precisa pegar um empréstimo vinculado ali, né, à linha política dos Estados Unidos, de certa forma a linha política da ONU, mas eu vejo que um dos principais pontos de contradições da ONU hoje é esse. Mas além disso a gente vai ter vários, né, organismos, né, conselhos, a gente vai ter, né, a FAO, né, que é o fundo de Agricultura e Alimentação. A gente vai ter, né, a Unesco, né, Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A gente vai ter a Organização Mundial da Saúde, que a gente vai ver que está cumprindo um papel extremamente relevante hoje, né, com toda a situação da pandemia global. Então a gente vai ter várias agências especializadas e além disso a gente tem outros escritórios que cumprem um papel extremamente fundamental, né, que seria, por exemplo, a Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então cumpre o papel e dentro disso a gente tem o diplomata Sérgio Vieira de Mello, que cumpriu um papel ali de diretor da Acnur por muito tempo, então colaborando com essa intervenção, né, apoio de refugiados em várias partes do mundo. Então a gente tem a Unicef, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também. Então a gente vai ter vários escritórios, autocomissariados que cumprem um papel extremamente fundamental, extremamente essencial no mundo de hoje, né, com esse aumento das migrações, dessas crises. Então é aquele negócio, né, se a gente for colocar na balança, apesar das críticas, a gente vê também várias coisas positivas sendo feitas em nome da ONU, com o apoio da ONU, né? Apesar de esses escritórios eles serem muitas vezes marginalizados dentro da ONU e não contam com aquele orçamento direto que eu falei para vocês, né? Então são agências que elas têm um financiamento à parte e isso é complicado, né? Porque às vezes quem cumpre um papel mais essencial não recebe um orçamento direto, né, da organização. Então, entre as principais críticas feitas da ONU, né, tem aqui toda aquela questão da restrição do Conselho de Segurança dos 5 membros permanentes, que tem uma pressão para que se aumente, né, a participação desses membros permanentes. Tu tem a questão, né, de que se diz que é um excesso de burocracia e pouco impacto na vida das pessoas, né, então se critica muito às vezes essa questão, tá? E outras contestações, né, da ONU hoje que são muito ruidosas, né, que acabam sendo muito repercutidas pelo mundo, é a questão dos direitos humanos, tá? Porque a gente vai ter, né, o Conselho de Direitos Humanos, em que países que claramente não têm compromisso com os direitos humanos, como por exemplo a Arábia Saudita, fazem parte.
Então como é que a Arábia Saudita vai fazer parte de um Conselho de Direitos Humanos? E ali outros países, né, 47 membros fazem parte do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil entre eles. Né? Então até o próprio Brasil a gente pode questionar, será que é um membro comprometido com os direitos humanos? Então ainda é meio complexo, né? Então aquela velha história de tu deixar a raposa cuidando do galinheiro, né? Como é que a Arábia Saudita vai fazer parte de um Conselho de Direitos Humanos? É algo complexo. Então a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um dos documentos mais centrais da ONU, mas a gente vê que esses direitos fundamentais, eles às vezes também são carregados ali de hipocrisia dentro dos posicionamentos políticos dos países. Galera, a última questão que eu queria comentar com vocês, né, antes de encerrar a live, é o fator Israel dentro da ONU. Por quê? Né? Israel é tradicionalmente um grande aliado, né, dos Estados Unidos, e Israel, querendo ou não, né, foi um estado criado, né, na sua origem, né, por um processo de partilha da Palestina pela própria ONU. Só que a questão de Israel, tá? A questão de Israel, ela é um ponto, né, de discussão muitas vezes, quando se acusa Israel, né, de racista, né, com relação ao povo palestino, né, de querer vincular o sionismo ao racismo, de Israel muitas vezes ser duramente, altamente criticado pela maioria dos países, talvez não a maioria em termos de poder, mas a maioria numericamente com certeza. E todas essas críticas a Israel é algo que aborrece muito os Estados Unidos, que é, né, hoje em dia eu já não sei se ainda é, mas até 3 anos atrás era o principal financiador da ONU, mas hoje em dia os Estados Unidos, por conta disso e por conta de outras questões, diminuiu muito o seu financiamento à ONU, tá? Então eles deixaram, né, deixaram de contribuir com tudo que eles contribuíam por conta dessa postura de grande parte dos países da ONU contra o Estado de Israel. Então é um ponto, né, muito complexo, né, enquanto a Palestina, né, ela vai ganhando espaço dentro da ONU, os Estados Unidos representam uma grande oposição e os Estados Unidos é uma grande criança mimada, né? A gente tem que ver assim, né? Porque o que está de desacordo com uma posição deles, eles deixam de financiar, e daí o governo Trump saiu da OMS por não concordar com a pandemia, né? Saiu do Conselho de Direitos Humanos por dizer que o Conselho de Direitos Humanos estava muito vinculado com a defesa da Palestina, com a defesa com a defesa do que eles mesmos criaram, né, que foi a partilha da Palestina, né, ali em 57, 43, né, 57% para Israel, 43% para a Palestina, que foi algo que não foi cumprido. Israel já se ampliou para mais de 75% do território da região palestina. Então são várias questões complexas, esse é um dos grandes pontos de discussão da ONU hoje, um dos grandes pontos de divergência, e a gente vê os Estados Unidos se afastando da ONU, né, e diminuindo seu financiamento, diminuindo seu poder econômico. Eu queria deixar como uma mensagem final, né, a minha legítima esperança de que se haja, né, que se renove essa esperança de uma tentativa de uma governança global, ou pelo menos de um diálogo entre esses vários atores, né, de um diálogo de que esse discurso que a gente vê muito na extrema-direita, inclusive no nosso chanceler, né, de antiglobalismo, ele seja desconstruído mesmo, e a gente vê essa necessidade de colaborar e de crescer juntos, né, enquanto humanidade. Seria isso. Agradeço a quem participou da live, e é isso aí. Valeu!